Nos últimos dias, um assunto que tem chamado muito a atenção dos produtores rurais é a instabilidade no mercado de fertilizantes provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Aqui na região oeste, a preocupação é de que os impactos desse conflito reflitam na próxima safra. Os agricultores ainda nem se recuperaram da última safra de verão, que teve baixa produtividade, e já surgiu um novo desafio pela frente: o risco de faltar fertilizantes para as culturas semeadas a partir de outubro. Geograficamente, o Brasil está distante do conflito no leste europeu, mas os impactos já refletem na agricultura brasileira, que só no ano passado importou 89% dos fertilizantes utilizados na produção agrícola nacional, sendo a Rússia um dos principais fornecedores. Segundo o levantamento realizado pela Embrapa, o Brasil é o quarto maior importador de fertilizantes do mundo. Paulo Valini é agricultor e diretor do Sindicato Rural de Cascavel. Ele lembra que esses produtos já estavam com os preços nas alturas. Já desde o ano passado, praticamente, nós tivemos mais de 100% de aumento. A tendência agora, se continuar nesse ritmo, essa guerra aí, a tendência é aumentar mais ainda. A soja subiu, tudo bem que o preço da soja subiu. Quem colheu, tudo bem, mas e a maioria que não colheu? Não adianta a soja estar R$200, mas se você não tem a soja. Então, não adianta nada. Então, você vai pagar caro por um fertilizante. Se você tivesse soja suficiente, cobriria os custos. Para o agronegócio, a situação é preocupante, mas o agricultor pode adotar algumas medidas para amenizar os impactos da crise. É preocupante quanto ao custo e quanto à disponibilidade, né? Existe a possibilidade, veja bem, nós temos muitos agricultores que ao longo dos anos vêm fazendo a coisa bem certinha, vem colocando a quantidade de fertilizante necessário, vem colocando matéria orgânica através de cama de aviário e tal. Eu acho que o técnico que dá assistência para ele vai saber muito bem se ele pode reduzir um pouco desses fertilizantes, e mesmo que ele não alcance aquela produtividade que ele está acostumado, mas aquilo que ele deixaria de investir compense aquela produtividade menor. Mas isso tem que ser um trabalho técnico muito consciente, muito sério, entre o produtor e o seu técnico. Mas isso é possível que venha acontecer. Então você pode reduzir um pouco a tua adubação sem perder tanto a sua produtividade. Uma das alternativas para evitar o desabastecimento de fertilizantes é recorrer a outros fornecedores. A ministra Tereza Cristina listou alguns possíveis parceiros com potencial para atender parte da demanda brasileira. Nós temos que ter muita cautela nesse momento e o plano, eu brinquei outro dia, eu disse que nós teríamos um plano A e um plano B, né? O plano A, né, é buscar outros parceiros que a gente terá que importar talvez quantidades menores, mas que são parceiros importantes nesse momento. O Chile tem potássio, né? Então nós estamos já fazendo reunião. Nós temos ureia, que é um outro problema, que são os nitrogenados, que nós temos muitos países na região lá do Oriente Médio, que também tem. Nós temos Arábia Saudita, nós temos Catar, nós temos outros países que também têm disponibilidade dessa matéria-prima nitrogenada, Israel. Então nós temos aí algumas alternativas para suprir, né, essa deficiência que a gente pode vir a ter. Eu não estou dizendo que a gente terá, que pode vir a ter. Então esse é o plano, caso a gente tenha que diminuir ou não receber, por algum motivo, esses fertilizantes desses dois países. Bielorrússia, que já está com sanções, e a Rússia, que sofre hoje sanções. Para Lucas Martins, assessor técnico da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária, apesar da disponibilidade de outros países em fornecer fertilizantes, o Brasil deve enfrentar uma forte concorrência na compra desses insumos. Caso os países realmente parem de exportar fertilizantes, temos algumas alternativas. O Brasil pode importar parte dos fertilizantes do Canadá, que também é um importante produtor mundial de adubo, do Irã, do Marrocos e de alguns outros países também. A situação é diferente para cada matéria-prima, e assim como o Brasil, outros grandes importadores de fertilizantes também vão buscar essas alternativas, como os Estados Unidos, a China e a Índia, por exemplo. No mercado internacional,
commodities como trigo e soja atingiram níveis históricos de valorização. No caso da soja, nós estamos vivendo o melhor momento no mercado internacional dos últimos 10 anos. E no caso do trigo, nos últimos 14 anos é o melhor preço, né? O petróleo também nos últimos 13, 14 anos, o preço mais alto. Os minérios de ferro e todos os minérios em geral também com altas expressivas. Portanto, de maneira geral, todas as commodities, sejam elas alimentícias, sejam minerais ou de energia, todas essas commodities estão subindo de preço de forma muito acentuada, né? Apesar dos preços em alta, a volatilidade do mercado dificulta uma previsão mais concreta. Os preços subiram bastante, nós estamos trabalhando com o nosso produtor no sentido de participação, porque criou-se uma incerteza muito grande para onde vão os preços. A tendência a continuar este cenário é que subam ainda mais. Porém, o fim da guerra, um plantio norte-americano e europeu da próxima safra, é mais ou menos condizente com essa possibilidade de ampliação de área e tudo mais, clima adequado, tudo isso pode fazer com que os mercados retornem a patamares um pouco mais médios históricos, talvez aí considerando, eliminando, digamos, o risco geopolítico, porém ainda incluindo as deficiências de produção dos últimos 2 anos que nós tivemos, né? É um momento realmente complicado, né, professor? E os produtores rurais precisam ficar atentos a essa situação. O momento é muito delicado, né, Antonella? Porque, veja bem, é a hora do agricultor realmente afinar os custos sem perder a produtividade. Qualquer conflito internacional que gera essas situações, e como nós somos dependentes, né, de adubo externo, é complicado. Isso tem fator de logística, de seguro, de transporte, muito complicado. É possível faltar insumos? É possível. Isso também demonstra outra situação. Nós não devemos ficar totalmente dependentes de insumos estrangeiros. Como era mais fácil antigamente você importar, que os custos eram menores, a nossa indústria praticamente foi se paralisando. Agora é o momento de se traçar projetos, né, e novos investimentos para que nós não fiquemos tão dependentes do adubo de outras áreas, de outros países. O momento é preocupante. O agricultor tem que prestar muita atenção ao que está acontecendo para que não falte insumos para a sua produção.